Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Era uma casa velha, de adobe, que tinha sido da família anterior que morava lá. O patrão atual nunca mexeu na casa. Deixou ela do jeito que estava. E dentro da casa tinha uma rede que ninguém ousava usar. O pessoal sempre contava que ali uma mulher tinha morrido de febre, esquecida pelos filhos, e que quem dormisse na rede passava a noite mal. A casa ficava meio isolada, uns 500 metros da sede principal. Durante o dia, até que não era tão ruim passar por lá. Mas à noite a casa ficava meio assombrada mesmo. Tinha umas janelas quebradas que faziam barulho quando ventava. E a madeira do assoalho rangia sozinha às vezes. O Valdivino, que era um dos peões mais antigos, sempre contava a história da rede. Dizia que a mulher que tinha morrido lá ficou vários dias agonizando na rede com febre alta e que os filhos foram embora e deixaram ela morrer sozinha. Depois que ela morreu, encontraram ela toda retorcida na rede, como se tivesse sofrido muito. Eu sempre achei que era história inventada, sabe? Coisa que o pessoal conta para dar medo. Mas o Valdivino jurava que era verdade. Dizia que conheceu gente que conheceu os filhos da mulher. Falava que desde que ela morreu, ninguém conseguia dormir na rede sem passar mal durante a noite. O Ademir, que era meio corajoso e não acreditava nessas coisas, sempre tirava sarro da história. Ele era novo, uns 25 anos. E sempre falava que essas histórias eram coisa de gente ignorante. Dizia que se a rede estava lá, era para ser usada, e que não havia problema nenhum em dormir nela. Numa sexta-feira, depois de um dia de trabalho pesado, o Ademir falou que ia dormir na casa abandonada por desafio. Disse que estava cansado das histórias do Valdivino e que ia provar que não tinha nada demais naquela rede. O Valdivino tentou dissuadir ele, mas o Ademir não quis ouvir. À noite, depois do jantar, o Ademir pegou uma lanterna e foi para a casa abandonada. Ele estava rindo e brincando, dizendo que ia dormir melhor lá do que no quarto da fazenda. Falou que se aparecesse o fantasma da mulher, ele ia perguntar onde ela tinha escondido o dinheiro dela. A gente ficou na sede comentando sobre a coragem do Ademir. O Valdivino estava preocupado e disse que o rapaz não sabia no que estava se metendo. Mas os outros peões acharam graça e disseram que no outro dia ele ia voltar com histórias para contar. Pela madrugada, lá pelas 3 horas, acordei com uns gritos estranhos vindo da direção da casa abandonada. Era um grito de dor, como se alguém estivesse sofrendo muito. Levantei da cama e fui até a janela, mas não consegui ver nada no escuro. Os gritos continuaram por alguns minutos e depois pararam. Pensei em ir até lá ver o que estava acontecendo, mas senti medo e resolvi esperar amanhecer. Os gritos não voltaram, então achei que talvez o Ademir tivesse tido um pesadelo ou alguma coisa assim. No sábado de manhã, quando o sol nasceu, o Ademir não apareceu para tomar café com a gente. Esperamos até umas 8 horas, mas ele não chegou. Aí o Valdivino disse que a gente devia ir até a casa abandonada para ver se ele estava bem. Quando chegamos na casa, encontramos o Ademir ainda deitado na rede, mas ele estava acordado. Só que tinha alguma coisa muito estranha com ele. Ele estava todo roxo, cheio de hematomas pelo corpo, como se alguém tivesse batido nele a noite inteira. Os braços, as pernas, o peito, tudo estava marcado. O mais estranho é que ele estava meio confuso. Não conseguia explicar direito o que tinha acontecido. Disse que durante a noite sentia como se braços invisíveis estivessem apertando ele, segurando ele na rede. Falou que tentou sair da rede várias vezes, mas não conseguia, como se alguma coisa estivesse segurando ele lá. Levamos o Ademir para o hospital da cidade e o médico ficou intrigado com os hematomas. Disse que parecia que ele tinha sido espancado, mas o Ademir jurava que ninguém tinha batido nele.
Os hematomas tinham formato estranho, como se fossem marcas de dedos apertando o corpo dele. O médico não conseguiu explicar como aquelas marcas apareceram. Disse que não era normal alguém ficar com hematomas daquele jeito sem ter apanhado de alguém. Mas o Ademir insistia que não tinha visto ninguém, que só sentia os braços invisíveis apertando ele. Depois que voltamos da cidade, o Valdivino disse que aquilo era exatamente o que acontecia com quem dormia na rede. Falou que a mulher que morreu lá ficava agarrando quem tentava usar a rede dela, como se não quisesse dividir o lugar com ninguém. O Ademir ficou meio traumatizado com o que aconteceu. Nunca mais quis falar sobre aquela noite e evitava passar perto da casa abandonada. Pediu as contas uns dias depois e foi embora da fazenda. Disse que não conseguia mais dormir direito, que sempre sonhava com braços apertando ele. Eu mesmo comecei a evitar passar perto da casa abandonada, principalmente à noite. Às vezes, quando o vento batia forte, dava para ouvir a rede balançando lá dentro, fazendo aquele barulhinho rangido. Mas nunca mais ninguém teve coragem de ir lá dormir. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Isso aconteceu faz uns 10 anos, quando eu ainda trabalhava numa fazenda lá pro interior. Depois de uma chuva muito forte que caiu naquela época, começaram a aparecer uns ossos numa baixada que ficava perto do curral. E olha, no começo a gente riu mesmo, achando que eram de animais que tinham morrido ali. O Valdecir, que era um dos peões mais antigos, disse que era besteira ficar preocupado com aquilo. E aí, então, a gente meio que esqueceu o assunto e voltou pro trabalho. Normal, né? Só que daí, na segunda noite, depois que apareceram os ossos, eu comecei a escutar uns passos estranhos lá fora. Era tipo assim, passo molhado na lama, sabe? Ploft, ploft, ploft. Pensei que fosse algum dos outros caras andando por aí, mas quando olhei pela janela não vi ninguém. O som vinha exatamente da direção daquela baixada onde os ossos apareceram. Aí eu pensei, sei lá, deve ser algum animal mesmo, né? Às vezes os bichos saem à noite para beber água e tal. Mas o estranho é que o barulho não parava. Eram passos bem regulares, como se alguém estivesse caminhando devagar por ali. Na terceira noite a mesma coisa se repetiu. E aí eu falei pro Wanderson, que dormia no quarto do lado. Ele riu de mim. Disse que eu estava com medo de fantasma. Daí ele falou que ia comigo até lá para ver o que era. Quando chegamos perto da baixada, os passos pararam na hora. A gente ficou uns 10 minutos parado lá, mas não aconteceu nada. O Wanderson riu e disse que eu estava ouvindo coisa. No caminho de volta, ele ainda ficou me zoando, dizendo que eu era medroso demais. No outro dia de manhã, quando chegamos no curral, tinha mais ossos na baixada. E não eram só alguns não, tinha bastante coisa aparecendo. O Valdecir olhou aquilo e disse que devia ter morrido muito gado ali quando a fazenda era de outro dono. Aí o Elisandro, que era meio brincalhão, chegou lá e chutou um dos ossos, rindo. Ele disse que se fosse alma penada que viesse buscar ele, todo mundo riu, mas eu senti um arrepio esquisito naquela hora. Naquela noite os passos voltaram, só que dessa vez mais forte. Parecia que tinha mais gente caminhando por lá. Eu acordei o Wanderson de novo, mas ele não quis ir comigo. Disse que se eu estava com tanto medo assim, era melhor eu ir dormir na cidade. Mas eu fiquei ali mesmo, tentando não ligar para o barulho. Só que não consegui dormir direito a noite toda. Era aquele ploft, 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 constante até de manhã cedo. No quinto dia, quando fomos para o curral, não achamos o Elisandro em lugar nenhum. Procuramos ele por toda a fazenda, gritamos o nome dele, mas nada. Aí o patrão mandou a gente procurar melhor pelos arredores. Foi então que achamos ele na cacimba velha que fica perto da baixada. Cara,
A cacimba estava praticamente seca, tinha só uns 2 palmos de água lá no fundo. Mas o Elisandro estava lá dentro, morto, todo inchado, como se tivesse se afogado. A coisa mais estranha é que a cacimba é funda, tem uns 3 metros de profundidade, mas só tinha aquela aguinha no fundo. Não fazia sentido nenhum ele ter se afogado ali. E outra coisa, ele estava com as roupas todas enlameadas, como se tivesse rolado na lama antes de cair lá dentro. O bombeiro que veio buscar o corpo disse que parecia mesmo afogamento, mas ficou meio confuso com a pouca água que tinha na cacimba. Depois que levaram o corpo do Elisandro, ninguém mais quis dormir na fazenda. O patrão teve que contratar outros, peões, porque todo mundo pediu as contas. Eu mesmo só fiquei porque precisava do emprego, mas mudei meu quarto para bem longe daquela baixada. E sabe o que é mais estranho? Depois que o Elisandro morreu, os passos pararam. Não escuto mais nada. À noite está tudo quieto como era antes, mas eu evito passar perto daquela baixada. Os ossos ainda estão lá. Agora tem ainda mais depois das chuvas que caíram depois. O patrão mandou juntar tudo e queimar, mas ninguém quer fazer esse serviço. Todo mundo inventa uma desculpa diferente. E olha, eu não julgo não, porque também não tenho coragem de mexer naquilo. Tem alguma coisa errada ali, tenho certeza. O jeito que o Elisandro morreu não foi normal. Pode ter certeza disso. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Por que justo o cara que chutou os ossos? E como ele se afogou numa cacimba quase seca? São perguntas que não saem da minha cabeça. Às vezes, eu fico pensando se não era melhor ter deixado os ossos onde estavam, sabe? Talvez eles estivessem ali por algum motivo. Mas agora é tarde demais para saber. E olha que eu mudei de emprego. Depois disso, mas sempre que passo perto daquela região, sinto um friozinho na barriga, lembrando de tudo que aconteceu naqueles dias. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Quantos objetos comuns que nos cercam guardam histórias que preferimos não saber? Nesta edição de Lendas e Sombras, vamos explorar um desses artefatos, um bracelete, onde o passado se mistura com uma maldição, ou talvez com um poder esquecido. De autoria de Jean Maréchal, o bracelete nos convida a questionar: será que o valor de um objeto é apenas material, ou ele pode carregar uma alma própria, pronta para assombrar? Fiquem conosco para desvendar essa lenda sombria. O bracelete fora devolvido, acompanhado de uma carta. Dou graças por ter contemplado um espelho no qual volto a encontrar a mim própria, conjuntamente com as minhas perdidas ilusões, dissipando as sombras de um porvir que me reservava mais penas do que alegrias. Não me sinto tão segura dos meus sentimentos para aceitar esse formoso presente, sobre o qual pesa a profecia do Berbere. Suavemente, como se o grosso aro de prata lavrada fosse algo infinitamente ágil, o depôs na mesa, enquanto a sua outra mão se crispava sobre a mensagem daquela que amava, a mensagem de adeus. Não havia dúvidas. Se as poucas linhas traçadas rapidamente podiam ser equívocas, a devolução do bracelete não deixava nenhuma esperança. Uma mão invisível cerrou-lhe a garganta, enquanto o seu olhar vagava, sem ver pela paisagem. Da janela aberta chegavam, até ele, os suaves murmúrios das palmeiras agitadas pela brisa, que vinha do mar, murmúrio que fez surgir, envolvendo numa aragem de ternura, a recordação do encontro, daquele impulso irresistível que os havia impelido um para o outro, e que ele cometera a loucura de crer definitivo, Madalena, que sabia ele da sua vida, encontrara-a em Ajaccio, pouco depois da sua chegada, no bar do hotel onde se hospedara. A impressão que causara a sua beleza fez que quisesse saber quem era. No registro, leu um nome, que talvez não fosse o seu próprio. Seria casada? Divorciada? Mais tarde, ela não fez nenhuma confidência, e a sua altitude
cheia de reticências, impedia as perguntas que lutavam por sair da sua garganta, plenas de anelante veemência. Seguira-a sem hesitação ao salão de baile, onde, na semi-obscuridade que reinava, estreitara-a contra si ao bailar de um tango. Durante os dias que se seguiram, viam-se diariamente e não teve forças para ocultar os sentimentos que se agitavam em sua alma e que supunha correspondidos, apesar de que ela não cessava de aparentar uma indefinida impressão de ausência, e que o seu enigmático sorriso não parecia ser inteiramente seu. A causa dessas reservas não quisera precipitar, contentando-se em demonstrar o seu amor em todos os seus atos, até que uma tarde ela consentiu em acompanhá-lo à sua casa. Acreditou, enfim, ser correspondido. Madalena. Via-a ainda estendida sobre o divã, cujos coxins não souberam guardar as formas do seu corpo divino. Imaginava ver o reflexo dourado de sua ruiva cabeleira e a expressão dos seus grandes olhos cinzentos, carregados da nostalgia que ele cria ser ternura. Entrara em casa com a despreocupação de sempre. O seu olhar examinou-a toda com rapidez e fixou logo o bracelete que estava sobre a mesa. Aproximou-se, tomou-o, examinou-o um segundo e deslizou-o no seu punho, com um sorriso. É um aro simbólico, Madalena, um bracelete de noivado, disse ele, sentindo-se audaz e esperançoso. O interrogou com o olhar. Ele a olhou por sua vez e depôs logo um terno beijo no aro. Depois a conduziu novamente até o divã, onde fez apoiar a sua cabeça nos suaves coxins. Ela deixou-o fazer, como a uma menina a quem se trata de fazer dormir, e ele sentara-se ao seu lado. Um anel de esponsais que quase me custa muito caro, continuou, numa voz que tremia de ansiedade. Foi na Argélia, quando era oficial da reserva. Estávamos num período de manobras e nos internamos na região montanhosa dos Berberes, onde acampamos sob tenda. Não há enfado com a minha história, Madalena? Um movimento negativo de cabeça e aquele sorriso enigmático que tanto o inquietava responderam. Uma tarde, encontrava-me perto dos poços onde as mulheres vão buscar água, quando vi no braço de uma delas 2 braceletes. O que leva você e outro muito parecido? Minha esposa ainda não morrera, e pensei que poderiam agradar-lhe aquelas raras joias. Pedi à mulher que os vendesse, porém sorriu movendo a cabeça. Não estavam à venda. Meu desejo de possuí-los fez-se mais forte com a sua negativa. Meu preço será o teu, disse-lhe. Então, fitando-me de um modo às vezes provocativo e terno, respondeu balançando a mão. Que dirias tu se eu te pedisse a tua aliança? O bracelete é a minha aliança. Não posso vender sem meu marido querer. Carregou o pesado cântaro sobre os ombros e foi-se com os passos cadenciados, dos que andam com os pés nus. Pouco depois a vi voltar, acompanhada de um gigantesco berbere, que cravou em mim os seus olhos. Tem sorte de ser francês, disse-me com voz colérica. Se não... Mas lutei pela França. De onde vens? Da Córcega, respondi. Da Córcega? Mentes. Com teus olhos azuis e teus cabelos ruivos não pode ser da Córcega. Não importa. Porém, não sabes que se Aisha te houvesse dado o bracelete, eu te mataria? Esse aro eu o pus no dia do nosso noivado, o outro na noite da nossa boda. São garantia da sua fidelidade. Depois de um silêncio, disse bruscamente. Por quanto o compras? Seguiram-se grandes regateios, sem os quais nenhum muçulmano se sente satisfeito, e, enfim, feito o acordo no preço, retirou o bracelete do punho de Aisha, beijou com fervor o lugar onde estivera e estendeu-me. Que a mulher a quem o destina seja tão fiel quanto Aisha, disse com uma ameaça na voz. Se não, trará desgraça. Quando acabou a sua narrativa, o jovem guardou silêncio, olhando Madalena, que brincava distraidamente com o aro de prata. Esperava com ânsia uma palavra dela. Uma palavra que não chegou. Não podendo suportar mais aquela tensão, levantou-se, tratando de armar-se de coragem.
Não queres aceitar o bracelete de Aitia, Madalena? Ela não respondeu e continuou fazendo girar o aro em torno do punho. O tic-tac do relógio ritmava na ansiedade do homem, que não ousava pronunciar uma palavra. Sentia uns impulsos loucos de tomá-la em seus braços, de oprimi-la contra seu peito e de beijar esses lábios enigmáticos. Contudo, havia algo que o continha, algo que não conseguia precisar, porém que era mais forte do que o seu desejo. Sua esposa usava este bracelete? Oh, sim! Conseguiu balbuciar, sobressaltado pela voz da amada. E já refeito, ela o apreciava muito. Pusera-o no dia em que morreu no acidente de automóvel. Então não ia você com ela? Não, eu estava em viagem. Um dos meus amigos levara a uma excursão. Gostava muito de passeios de auto. É tarde, disse Madalena, levantando-se e sorrindo enigmaticamente. Até logo. Durante os dias que se seguiram, não voltou a vê-la e agora tomou o papel enrugado, alisou-o e tornou a ler. Seus olhos se detiveram na última frase, como se já compreendesse, sobre o qual pesa a profecia do Berbere. Então a sua mulher? Um frio atroz atravessou-lhe a alma como um punhal. Cerrou os olhos para não ver a luz que se fizera nele, deixando-se cair no divã, o rosto oculto entre as mãos. O chamado da encruzilhada esquecida. Depois de tanto tempo guardando isso comigo, acho que chegou a hora de falar. Foi numa quarta-feira de lua cheia, lá no interior de Minas Gerais, numa dessas noites que o céu fica tão claro que dá para enxergar longe, mesmo sem luz elétrica. Eu estava morando com minha mãe e meus 3 irmãos mais novos num pequeno sítio, desses bem afastados da cidade, onde a gente só tinha a companhia de uns vizinhos que moram a uns 500 metros de distância. Nossa vida era simples, mas honesta. A gente plantava milho, tinha uma horta e criava umas galinhas para conseguir se sustentar. Naquele dia, acordei cedinho como sempre. Ajudei minha mãe a tirar água do poço, dei comida para os bichos e fui pra roça. Mas tinha uma coisa diferente no ar, sabe? A cachorra da vizinha não parava de latir pro nada, e as galinhas estavam mais agitadas que o normal. O problema é que há quase um mês a gente vinha sofrendo com umas coisas estranhas no sítio. Todo dia de manhã, faltava 1 ou 2 galinhas no galinheiro, mas não era igual quando aparece raposa ou cachorro do mato, que deixa a pena para todo lado e faz aquela bagunça. Era um sumiço limpo, como se alguém tivesse vindo e levado elas, sem deixar rastro. Até que a vizinha, Dona Clara, uma senhora que morava ali há mais de 40 anos, veio conversar com minha mãe e falou que isso não era coisa de bicho normal não. Ela contou que o pai dela, que já tinha partido há muito tempo, falava de umas criaturas que aparecem em noite de lua cheia para caçar naquela hora. Eu não dei muita importância, mas depois que ela foi embora, fiquei pensando em como as galinhas sempre sumiam em noite sem nuvem, quando a lua estava mais clara. E foi aí que decidi que naquela noite eu ia descobrir o que estava acontecendo, mesmo que para isso precisasse passar a madrugada toda acordado. Então, depois que escureceu e todo mundo já tinha ido dormir, peguei escondido a espingarda de chumbinho, que ficava guardada atrás do guarda-roupa da minha mãe, uma faca velha da cozinha e a única lanterna que funcionava lá em casa. Tava nervoso, confesso, mas tinha que descobrir o que estava acontecendo. Escolhi um lugar bom para me esconder, atrás de uns sacos de ração que ficavam perto do curral, mais ou menos uns 15 passos do galinheiro. Dali dava para ver tudo o que acontecia sem ser visto. O céu estava tão claro por causa da lua cheia que até ajudava a enxergar melhor. Fiquei ali sentado, tentando não fazer barulho nenhum e prestando atenção em cada som. De vez em quando passava um vento gelado que fazia as folhas das árvores balançarem e os grilos não paravam de cantar. Acho que eram umas 11 horas da noite quando comecei minha vigília, lá pelas 3 da manhã. Eu sei porque tinha acabado de olhar nas horas no relógio velho que carregava no bolso. Ouvi um barulho diferente vindo do galinheiro. No começo, pensei que fosse só o vento de novo, mas aí percebi que era um som de arranhão, como se algo tivesse passando as unhas no portão de madeira. As galinhas, que antes estavam quietinhas, começaram a fazer um bacarejo estranho, daquele tipo que elas fazem quando estão assustadas. Meu coração disparou na hora. Minhas mãos começaram a tremer,
mas mesmo assim consegui segurar firme a lanterna. Quando apontei a luz pro galinheiro, quase deixei ela cair no chão com um susto que tomei. Lá dentro do galinheiro tinha uma coisa agachada, mas não era um bicho que eu conhecia não. Era uma criatura magra, toda torta, que estava devorando uma galinha com uma rapidez que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisado de medo, mas continuei segurando a lanterna, iluminando aquela cena. Quando a luz bateu nela, a criatura virou a cabeça na minha direção, num movimento muito rápido, que nem cobra quando percebe algum perigo. Foi aí que vi os olhos dela. Eram amarelos e brilhavam que nem dois faróis no escuro. Senti um arrepio tão forte subindo pela espinha que quase larguei a espingarda. A boca da criatura estava toda suja de sangue e dava para ver uns dentes compridos e pontudos. O cheiro que vinha dela era tão ruim que chegava a embrulhar o estômago. Parecia mistura de ovo podre com carne estragada. As outras galinhas estavam todas amontoadas num canto, tremendo de medo, mas sem fazer nenhum barulho. Mesmo tremendo dos pés à cabeça, consegui erguer a espingarda e mirei naquela coisa. Minhas mãos suavam tanto que a arma quase escorregava, mas mesmo assim consegui dar um tiro de chumbinho. Na hora que acertei, a criatura soltou um barulho que eu nunca vou esquecer. Era tipo um assobio misturado com um grito, mas não parecia som de nenhum animal que eu conhecia. Foi tudo muito rápido depois disso. Num piscar de olhos, aquela coisa pulou por cima do galinheiro e sumiu correndo em direção ao mato, se movendo, que nem uma sombra entre as árvores. Fiquei ali parado sem conseguir me mexer, a lanterna ainda apontada para o lugar onde ela tinha sumido. Só depois de um tempo que percebi que estava prendendo a respiração e meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fiquei ali parado sem coragem de sair do lugar até o sol começar a nascer. Acho que era umas 5h30 da manhã, quando finalmente criei coragem para ir ver o galinheiro mais de perto. Tava tudo revirado lá dentro, com penas espalhadas para todo lado e aquele cheiro horrível ainda no ar. Uma das galinhas tinha sumido, provavelmente a que eu vi a criatura comendo, e as outras ainda estavam quietinhas no canto, assustadas. Foi quando notei uma coisa que fez meu sangue gelar. Tinha umas pegadas enormes ao redor do galinheiro, bem diferentes de qualquer bicho que eu conhecia. Não eram de cachorro nem de onça, e muito menos de gente. Eram compridas e finas, com os dedos tortos que terminavam em marcas que pareciam garras. O mais estranho é que as pegadas iam só até a entrada do mato, e depois sumiam, como se aquela coisa tivesse desaparecido no ar. Quando minha mãe acordou e foi dar comida pros bichos, percebeu que eu estava lá fora. Acabei contando tudo para ela, que ficou branca que nem papel. Ela me abraçou forte e disse que meu avô, que Deus o tenha, já tinha falado de uma criatura parecida que aparecia nas noites de lua cheia para caçar os bichos dos vizinhos. Na hora lembrei da história que a Dona Clara tinha contado e senti um frio na barriga. A gente até pensou em chamar alguém para ver aquilo. Mas quando voltamos pro galinheiro depois do café, as pegadas tinham sumido completamente. Só restou aquele cheiro ruim, que demorou 3 dias para ir embora. E a lembrança daqueles olhos amarelos me encarando no escuro. Depois daquela noite, nunca mais tive coragem de ficar sozinho vigiando o galinheiro. A gente até tentou reforçar a cerca, colocou umas tábuas mais grossas no portão, e minha mãe pendurou uns terços que ela tinha guardado. Mas toda vez que a lua ficava cheia, as galinhas ficavam agitadas, e aquele cheiro ruim voltava, mesmo que mais fraco. O pessoal lucky da região, principalmente os mais velhos, começou a comentar que tinha outras pessoas que já tinham visto essa mesma criatura. O seu José, que mora na fazenda do lado, falou que há uns 30 anos atrás, o pai dele tinha dado de cara com uma coisa parecida quando estava pescando de noite no rio. E a filha da Dona Clara jurou que uma vez viu uns olhos amarelos brilhando no meio do mato quando voltava da cidade. O tempo foi passando e as coisas foram voltando ao normal, mas eu nunca mais consegui dormir direito em noite de lua cheia. Sempre que olho pela janela do meu quarto e vejo o galinheiro iluminado pelo luar, lembro daquela criatura e dos olhos. Tell me, já faz uns 6 meses que isso aconteceu e até hoje não sei explicar direito o que era aquilo. Às vezes penso que pode ter sido imaginação minha, mas aí lembro do cheiro, das pegadas e do barulho que ela fez quando dei. Tem dias que acordo no meio da noite achando que ouvi aquele mesmo assobio estranho vindo lá de fora, mas nunca mais tive coragem de ir verificar. A única coisa que sei é que depois daquela noite aprendi que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar e que às vezes é melhor deixar quieto do que tentar entender.
Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Isso foi há uns 7 anos, quando eu morava numa casa que ficava bem na beira da estrada de terra. E bem pertinho de lá tinha uma capelinha pequena, meio esquecida, sabe? É daquelas bem antigas, com a pintura toda descascada e o telhado meio torto. O povo da região sempre falava que de madrugada, às vezes, o sino da capelinha tocava sozinho. Eu sempre ouvia essas histórias, mas nunca ligava muito, achava que era coisa da imaginação do pessoal, ou então vento balançando a corda. Mas aí, numa semana, eu comecei a prestar atenção mesmo na capelinha. Estava voltando tarde do trabalho, numa quinta-feira, quando ouvi um barulhinho vindo de lá. Era tipo um rangido, como se alguém estivesse mexendo na porta. Parei o carro e fiquei olhando, mas não vi movimento nenhum. Pensei que fosse gato ou algum bicho pequeno que tinha entrado lá. Aí fui embora para casa e esqueci do assunto. Na sexta-feira à noite, eu estava na varanda tomando uma cerveja quando ouvi um som de sino bem baixinho. Olhei para o relógio e era 1h30 da manhã. O som vinha exatamente da direção da capelinha. Não era um badalar normal, não. Era meio arrastado, como se alguém estivesse puxando a corda bem devagar. Aí eu lembrei das histórias que o pessoal contava e senti um friozinho na barriga. No sábado de manhã, encontrei o seu Antônio, que é vizinho ali perto, e perguntei se ele tinha ouvido alguma coisa estranha à noite. Ele riu e disse que eu estava virando igual ao resto do povo da região, acreditando em assombração. Falou que provavelmente era morcego ou rato mexendo lá dentro da capelinha. Disse que se eu estava com tanto medo assim, era só ir lá ver o que era durante o dia. Aí eu pensei que ele tinha razão mesmo e resolvi dar uma olhada. Quando cheguei na capelinha à tarde, vi que a porta estava meio aberta. Entrei lá dentro e vi que tinha uma corda pendurada que ia até o sino pequeno que fica no alto. A corda estava velha e meio podre, mas ainda dava para puxar. Não tinha nada demais ali dentro, só umas imagens de santo meio quebradas e muita poeira. Saí de lá pensando que o seu Antônio estava certo. Devia ser só bicho mesmo. Mas aí, no sábado, à noite o sino tocou de novo, só que dessa vez mais alto. Era 1h40 da manhã quando acordei com o barulho. Fui até a janela e olhei para a capelinha, mas estava tudo escuro. O sino continuou tocando por uns 5 minutos, sempre naquele ritmo arrastado e estranho. Aí parou de repente, igual tinha começado. Fiquei ali na janela por mais um tempo, mas não aconteceu mais nada. No domingo de manhã, estava conversando com a dona Luísa, que mora do outro lado da estrada, sobre o sino da capelinha. Ela disse que às vezes também ouvia, mas que nunca ligou muito. Aí chegou o Osmar, que é meio esperto e sempre tira sarro de tudo. Ele riu quando contei da história e disse que aquilo era conversa de gente supersticiosa. Falou que se o sino tocava sozinho, ele ia lá puxar a corda de verdade para mostrar como é que era o barulho de um sino normal. À noite, lá pelas 11 horas, vi uma luz de lanterna indo na direção da capelinha. Era o Osmar, cumprindo o que tinha falado de manhã. Fiquei na janela observando para ver o que ia acontecer. Daí eu vi a luz da lanterna entrando na capelinha e depois de uns 2 minutos começou a tocar o sino. Só que não era igual ao som que eu tinha ouvido nas outras noites. Era um badalar normal, bem alto e claro. O Osmar ficou lá uns 10 minutos, tocando o sino de vez em quando. Depois saiu da capelinha e foi embora. Na segunda-feira de manhã, encontrei ele na rua e perguntei como tinha sido. Ele riu e disse que não tinha nada demais lá. Só uma capelinha velha e abandonada mesmo. Falou que o sino tocava normal quando puxava a corda e que todo o mistério era bobagem nossa. Mas na segunda à noite aconteceu uma coisa estranha. Lá, pelas 2 da manhã, eu ouvi uma batida na minha porta.
Quando fui ver quem era, encontrei a dona Luísa toda desesperada. Ela disse que o Osmar tinha passado mal de repente e estava no hospital. Quando chegamos lá, o médico disse que ele tinha tido uma parada cardíaca, coisa que ninguém esperava porque ele era novo e saudável. O estranho é que quando a enfermeira foi preparar o corpo, ela disse que a boca do Osmar estava aberta de um jeito muito esquisito. Parecia que ele tinha engolido alguma coisa grande e ficado sufocado. Só que não acharam nada na garganta dele. O médico não soube explicar direito o que tinha acontecido. Disse, só que às vezes essas coisas acontecem mesmo sem explicação. Depois que o Osmar morreu, o sino da capelinha nunca mais tocou. Fico pensando nisso até hoje, sabe? É como se tivesse parado completamente depois daquele dia que ele foi lá mexer na corda. E olha que eu ficava acordado até tarde às vezes. Mas não escuto mais nenhum barulho vindo de lá. Mudei de casa uns meses depois, mas sempre que passo por ali, lembro de tudo que aconteceu e sinto um arrepio. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. A fazenda onde eu trabalhava tinha uma estrada antiga que cortava a propriedade de ponta a ponta. Era um caminho largo e bem batido que servia para passar carro de boi nos tempos antigos, quando ainda se usava esse tipo de transporte para levar a produção até a cidade. A estrada passava por uns lugares meio isolados, no meio de pastos grandes e matos fechados, longe de onde tinha casa ou movimento de gente. Durante o dia, era uma estrada normal, até bonita, com sombra de árvores grandes dos dois lados. Mas de noite, a coisa mudava completamente. Era um lugar que todo mundo da fazenda evitava passar depois que o sol se punha, porque tinha coisa estranha acontecendo por lá. O pessoal mais antigo da região contava que aquela estrada tinha uma história pesada. Diziam que na época da escravidão, os carros de boi que passavam por ali não levavam só mercadoria. Levavam também escravos doentes ou feridos, que eram abandonados no meio do caminho para morrer sozinhos. E tinha até história de escravo que foi amarrado atrás do carro e arrastado pela estrada até morrer. Era um sofrimento terrível que tinha acontecido naquele chão. E parece que a terra guardou toda aquela dor e desespero. Por isso que de noite a gente ouvia uns barulhos estranhos vindo da estrada. Rodas de madeira girando devagar, bois gemendo e às vezes até vozes fracas pedindo por água. Eu mesmo já tinha ouvido esses barulhos algumas vezes quando passava por perto da estrada durante a noite. Era sempre a mesma coisa. Primeiro vinha o som das rodas pesadas do carro de boi, aquele barulho característico de madeira rangendo no eixo. Depois, os gemidos dos bois, como se eles estivessem puxando uma carga muito pesada e estivessem sofrendo com o esforço. E por último, as vozes humanas, fracas e desesperadas, como se fossem pessoas muito doentes pedindo ajuda. O som vinha devagar pela estrada. Passava e ia sumindo na distância, como se fosse um carro de boi fantasma fazendo a mesma viagem de sempre. A coisa mais estranha é que mesmo quando a gente ouvia claramente o barulho do carro passando, nunca dava para ver nada na estrada. Só escuridão e às vezes uma brisa fria que vinha de lugar nenhum. Alguns trabalhadores mais corajosos até tentaram seguir o som para ver o que era, mas quando chegavam perto o barulho parava de repente e ficava aquele silêncio pesado que dava arrepio. Era como se alguma coisa soubesse que estava sendo observada e decidisse se esconder. Por isso que todo mundo da fazenda respeitava a estrada e não passava por lá de noite, principalmente sozinho. Mas aí chegou um rapaz novo para trabalhar na fazenda, um cara meio arrogante que se chamava Marcelo. Ele vinha de uma cidade maior
e sempre falava que o pessoal do interior era muito supersticiosos, que acreditava em qualquer história besta que ouvisse. Quando contaram para ele sobre a estrada assombrada e os barulhos de carro de boi, ele riu alto e falou que era tudo imaginação de gente sem cultura. Dizia que fantasma de escravo era coisa inventada para assustar trabalhador, que patrão usava essas histórias para manter o povo com medo e obediente. Era um cara cheio de teoria, que achava que entendia de tudo. Uma noite de sexta-feira, depois de beber bastante numa festa na cidade vizinha, o Marcelo resolveu que ia atravessar a estrada antiga para chegar mais rápido em casa. Todo mundo falou para ele não fazer isso, para ele dar a volta e ir pela estrada normal, mesmo que fosse mais longe. Mas ele estava bebum e teimoso. Dizia que ia provar de uma vez por todas que não tinha assombração nenhuma naquela estrada. Falou, ainda que se encontrasse algum fantasma de escravo velho, como ele disse, ia dar uns palavrões bem dados para ensinar que lugar de morto é no cemitério. Era um desrespeito terrível com o sofrimento daquela gente que já tinha passado por tanta coisa ruim em vida. A gente tentou convencer ele a não ir, mas não adiantou nada. Ele pegou uma lanterna, montou na bicicleta e saiu pedalando na direção da estrada antiga, cantando alto e fazendo barulho de propósito. Ainda dava para ouvir ele gritando provocações pro ar, falando nome feio e desrespeitando os mortos que descansavam naquele lugar. Era coisa de quem não tinha noção do que estava mexendo, de quem achava que podia desafiar qualquer coisa só porque tinha estudado um pouco na cidade. O barulho da voz dele foi sumindo na distância conforme ele se afastava pela estrada escura. Por volta das 2 da manhã, o pessoal da fazenda acordou com uns gritos terríveis, vindo da direção da estrada antiga. Era um berro de dor e desespero que cortava a noite, como se alguém tivesse sendo torturado de um jeito horrível. Junto com os gritos do Marcelo, dava para ouvir também aquele barulho de roda de carro de boi, só que muito mais alto e mais rápido do que de costume. E tinha uns gemidos de boi também, mas eram gemidos estranhos, como se os animais estivessem com raiva ou em sofrimento. Era um som que gelava o sangue de qualquer um que ouvisse, porque dava para sentir que alguma coisa muito ruim estava acontecendo na estrada. O patrão da fazenda pegou uns 4 peões e saiu de caminhonete na direção dos gritos, levando lanternas potentes e até uma espingarda, pensando que podia ser algum animal selvagem que tinha atacado o Marcelo. Mas quando chegaram na estrada antiga, os berros tinham parado e estava tudo em silêncio. Eles desceram do carro e começaram a procurar o rapaz, gritando o nome dele e iluminando a estrada toda com as lanternas. Foi aí que encontraram a bicicleta, dele toda amassada e jogada numa vala do lado da estrada, como se tivesse sido pisoteada por alguma coisa muito pesada. Uns metros mais à frente, encontraram o Marcelo estirado no meio da estrada, no exato lugar por onde sempre passavam os carros, de boi antigos. O corpo dele estava numa situação terrível, como se tivesse sido esmagado por rodas muito pesadas que passaram por cima várias vezes. Os ossos estavam todos quebrados e a roupa rasgada, grudada no asfalto, como se ele tivesse sido arrastado por um bom pedaço da estrada. O mais estranho é que em volta do corpo tinham marcas fundas no chão. Marcas redondas e largas que pareciam mesmo de rodas de carro de boi. Só que não tinha carro nenhum por perto, nem rastro de boi, nem nada que pudesse ter feito aquelas marcas. As rodas que esmagaram o Marcelo deviam ser muito pesadas, porque as marcas no chão eram fundas e bem definidas. Dava para ver certinho o desenho dos aros de ferro que protegiam a madeira das rodas antigas. E tinha também marcas de cascos de boi espalhadas pela estrada, como se tivesse passado uma junta inteira por ali. Mas a coisa mais estranha é que as marcas estavam quentes quando a gente encostava a mão, como se o carro tivesse passado há poucos minutos. E não fazia sentido nenhum, porque não existia mais carro de boi naquela região há mais de 50 anos.
Todos os fazendeiros tinham mudado para caminhão e trator há muito tempo. O mais assombrado de tudo é que quando o sol nasceu e a polícia chegou para investigar, as marcas de roda e de casco tinham sumido completamente. O chão da estrada estava liso e normal, como se nunca tivesse passado nada por ali. Só restaram as marcas de sangue do Marcelo e a bicicleta amassada na valeta. Os policiais ficaram sem entender como é que um homem podia ser esmagado por rodas pesadas numa estrada onde não tinha trator nem caminhão. E ainda por cima, sem deixar rastro do veículo que fez aquilo. Acabaram concluindo que foi algum tipo de acidente estranho, mas a gente da fazenda sabia muito bem o que tinha acontecido. Desde aquela noite, a estrada antiga ficou ainda mais assombrada. Agora, além do barulho do carro de boi fantasma, dá para ouvir também a voz do Marcelo gritando, como se ele tivesse se juntado às almas dos escravos que sofreram naquele lugar. E tem noite que dá para ver até uma luz fraca se movendo pela estrada, como se fosse a lanterna dele ainda acesa, procurando uma saída que nunca vai encontrar. Eu mesmo não passo mais por aquela estrada nem durante o dia. Tem coisa que é melhor deixar em paz, principalmente quando envolve gente que morreu sofrendo e continua sofrendo mesmo depois de morta. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Faz uns 8 anos que isso aconteceu, quando eu trabalhava numa fazenda de algodão lá pro interior. Tinha um galpão velho nos fundos que ninguém usava mais. O patrão sempre falava pra gente não ir lá porque estava meio caindo aos pedaços, mas o pessoal sempre comentava umas coisas estranhas sobre aquele lugar. Diziam que de noite dava para ouvir barulho de corrente arrastando lá dentro. Eu nunca tinha prestado muita atenção nessas histórias, porque sempre achei que era conversa fiada do povo. Mas aí, numa tarde, eu e mais 3 caras estávamos terminando o serviço tarde e resolvemos dar uma olhada no galpão. O Geraldo, que era meio destemido, disse que a gente devia entrar lá para ver se tinha alguma coisa que prestasse. Falou que podia ter ferramenta velha ou algum equipamento que dava para aproveitar. Os outros 2, o Benedito e o Clóvis, toparam na hora. Eu fiquei meio em dúvida, mas acabei indo junto para não ficar para trás. Quando chegamos perto do galpão, dava para ver que ele estava mesmo meio largado. A porta estava entreaberta e tinha mato crescendo em volta. O Geraldo empurrou a porta e ela fez um barulho bem alto, tipo rangido de ferrugem. Lá dentro estava escuro pra caramba, então o Benedito acendeu a lanterna do celular. O lugar era maior do que parecia por fora, e tinha uns equipamentos velhos cobertos com lona. A gente começou a mexer nas coisas, para ver se achava alguma coisa útil. Tinha umas ferramentas bem antigas, mas a maioria estava enferrujada. O Clóvis encontrou umas correntes no chão e brincou que devia ser dessas que faziam barulho à noite. Todo mundo riu, porque as correntes estavam mesmo meio pesadas e faziam um barulho danado quando arrastava no chão. Aí o Geraldo falou que ia mostrar como devia ser o tal barulho de assombração que o povo falava. Enquanto a gente estava mexendo nas coisas, começou a ventar lá fora e as folhas de zinco do telhado fizeram uns barulhos estranhos. O Benedito brincou dizendo que eram os fantasmas chegando para a festa. Todo mundo riu, mas eu senti um negócio meio esquisito no ar. Estava fazendo mais frio lá dentro do que lá fora e tinha um cheiro meio azedo que não conseguia identificar direito. Daí, de repente, a porta do galpão bateu com força, como se alguém tivesse empurrado ela. A gente olhou para trás e viu que ela tinha fechado completamente. O Geraldo foi lá tentar abrir, mas a porta não saía de jeito nenhum. Ele empurrou, puxou, mas nada. Era como se tivesse alguma coisa segurando ela do lado de fora.
Aí o Benedito foi ajudar e os dois juntos não conseguiram mover a porta nem 1 centímetro. O Clóvis começou a ficar nervoso e disse que a gente tinha que sair dali de qualquer jeito. Procuramos alguma outra saída, mas o galpão só tinha aquela porta mesmo. Tinha umas janelas pequenas bem no alto, mas eram pequenas demais para alguém passar. E aí começaram uns barulhos estranhos lá dentro. Era tipo um arrastar mesmo, como se alguém estivesse puxando corrente pelo chão. O barulho vinha de um canto escuro do galpão, onde a luz do celular não chegava direito. O Benedito apontou a lanterna para lá, mas não viu nada. Só que o som continuava e estava ficando cada vez mais alto. Aí começou a dar um desespero danado em todo mundo. O Geraldo gritou que aquilo não era normal e começou a chutar a porta com tudo que tinha de força. Eu não sei explicar o que aconteceu depois, mas de repente senti como se alguma coisa tivesse me empurrado. Caí no chão e quando levantei, vi que estava sozinho no galpão. Os outros 3 tinham sumido do nada. Gritei o nome deles, mas ninguém respondeu. A porta continuava fechada e o barulho de corrente estava cada vez mais perto de mim. Aí bateu um pânico total e eu comecei a gritar por socorro. Não sei quanto tempo fiquei gritando, mas de repente a porta se abriu sozinha, igual tinha fechado. Eu corri para fora, sem olhar para trás, e fui direto para a casa do patrão contar o que tinha acontecido. Ele ficou preocupado e voltou comigo para o galpão com mais uns peões para procurar os outros 3. Quando chegamos lá, a porta estava aberta normalmente e não tinha ninguém lá dentro. Procuramos por toda a fazenda, mas não achamos rastro do Geraldo, do Benedito, nem do Clóvis. O patrão chamou a polícia e fizeram uma busca completa pela região, mas nunca encontraram eles. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os 3. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido do mundo. O que mais me assombra é que, às vezes, quando passo perto do galpão, ainda escuto gritos lá dentro. Principalmente quando o vento está forte, dá para ouvir vozes que parecem com as deles gritando por socorro. O patrão mandou trancar o galpão com cadeado, mas eu evito passar por perto mesmo assim. Mudei de emprego uns meses depois, mas sempre que lembro disso, sinto um arrepio na espinha. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. Isso aconteceu uns 9 anos atrás, quando eu trabalhava de caminhão e passava muito tempo na estrada, principalmente à noite. E tinha uma estradinha de terra lá da região que sempre evitei passar depois de escuro. O pessoal sempre comentava que uma moça tinha sido largada para morrer ali uns tempos antes. Diziam que o namorado descobriu que ela estava com outro e deixou ela na beira da estrada, sem água nem nada. A história era que quem passava por lá de noite via a sombra dela pedindo ajuda. Mas numa noite eu estava voltando de uma entrega e peguei um trânsito danado na rodovia principal. Tinha acontecido um acidente e estava tudo parado. Meu patrão ligou cobrando a entrega para o dia seguinte cedo. Então resolvi pegar o caminho de terra para chegar mais rápido. Pensei que aquelas histórias eram bobagem mesmo e que não custava nada passar por lá uma vez só. Era umas 11 da noite quando entrei na estrada de terra. O farol do caminhão iluminava a estrada à frente, mas dos lados estava tudo escuro. Não tinha casa nenhuma por ali, só mato e algumas árvores grandes. Estava indo devagar porque a estrada tinha muito buraco e eu não queria estragar o caminhão. Tinha acabado de chover e alguns trechos estavam meio atolados. Quando estava mais ou menos na metade do caminho, vi uma figura na beira da estrada. De longe, parecia uma mulher usando um vestido claro. Achei estranho alguém estar ali àquela hora, então diminui mais a velocidade para ver melhor. Quando cheguei mais perto, vi que ela estava acenando para mim, como se estivesse pedindo carona.
Pensei em parar para ajudar, mas alguma coisa me deu um arrepio e resolvi só diminuir a velocidade. Quando passei do lado dela, consegui ver melhor. Era uma moça nova, com um vestido meio sujo de poeira. O cabelo estava despenteado e ela tinha uma expressão meio desesperada no rosto. Ela gritou alguma coisa pedindo ajuda, mas eu já tinha passado. Olhei pelo retrovisor e vi ela correndo atrás do caminhão por alguns metros. Aí senti um peso na consciência e resolvi voltar para ver se ela precisava de ajuda mesmo. Dei uma ré e voltei no local onde tinha visto ela, mas não tinha mais ninguém ali. Parei o caminhão e desci para dar uma olhada, mas não vi nem sinal da mulher. Gritei perguntando se tinha alguém por ali, mas ninguém respondeu. Pensei que ela tivesse se escondido no mato com medo. Então voltei para o caminhão e continuei viagem. No outro dia, quando cheguei na cidade, contei para um conhecido, o Haroldo, sobre a mulher que tinha visto na estrada. Ele riu de mim e disse que eu devia estar com sono e imaginando coisas. Falou que não fazia sentido uma mulher estar sozinha naquele lugar àquela hora da noite. Disse que se eu tivesse realmente visto alguém, era melhor ter parado para ajudar. Mesmo. Aí o Haroldo falou que conhecia bem aquela estrada porque passava por lá de moto às vezes para pescar num açude que fica mais adiante. Disse que nunca tinha visto nada estranho por lá e que essas histórias de assombração eram conversa de caminhoneiro que fica muito tempo acordado na estrada. Falou que se eu quisesse, ele podia ir comigo na próxima vez que eu fosse passar por lá para mostrar que não tinha nada demais. Na semana seguinte eu tinha uma entrega que passava por aquela região de novo. O Haroldo lembrou da conversa e disse que ia comigo na moto para me acompanhar. Ele riu e falou que ia mostrar que aquela estrada não tinha nada de assombrada. Combinamos de nos encontrar no posto de gasolina que fica na entrada da estrada de terra. Quando chegamos no posto, o Haroldo estava lá, me esperando com a moto. Ele riu e disse que tinha contado para a esposa dele sobre nossa aventura e ela tinha falado que ele era maluco de sair à noite atrás de fantasma. Entramos na estrada de terra lá pelas 10 da noite. Ele foi na frente com a moto e eu atrás com o caminhão. Chegamos no local onde eu tinha visto a mulher na semana anterior. O Haroldo parou a moto e desceu para dar uma olhada. Ficou andando por ali, mexendo no mato, procurando alguma coisa. Depois voltou e gritou que não tinha nada mesmo, que eu devia ter imaginado tudo. Ele riu e fez sinal para a gente continuar. Quando passamos do local, olhei pelo retrovisor e vi uma figura na estrada atrás da gente. Parecia a mesma mulher que eu tinha visto antes, com o vestido claro e os cabelos despenteados. Ela estava parada, no meio da estrada, olhando na nossa direção. Buzinei para o Haroldo e apontei para trás, mas quando ele olhou, não tinha mais ninguém lá. O Haroldo parou a moto e voltou para ver o que eu estava falando. Quando chegou perto do caminhão, eu disse que tinha visto a mulher de novo. Ele olhou para trás, mas não viu nada. Riu e disse que eu estava ficando paranoico com aquela história. Falou que a gente devia continuar logo e parar de bobagem. Continuamos a viagem e chegamos na cidade sem mais nenhum problema. O Haroldo ainda riu de mim e disse que eu precisava dormir mais. Na manhã seguinte, ele me ligou falando que tinha sido divertido e que a gente devia fazer mais vezes essas aventuras noturnas. Mas 2 dias depois, a esposa do Haroldo me ligou chorando, dizendo que ele tinha morrido durante a madrugada. Quando cheguei no hospital, o médico disse que ele tinha morrido sufocado, mas não conseguiram entender como. O estranho é que ele estava com marcas estranhas no pescoço, como se alguém tivesse apertado com muita força. A polícia fez investigação, mas não encontrou explicação para o que aconteceu. Até hoje, eu me pergunto se tem alguma ligação com aquela noite na estrada. Nunca mais passei por lá e sempre que lembro, sinto um arrepio. Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos.
Faz uns 12 anos que aconteceu isso, numa fazenda onde eu trabalhava lá pro sertão. Tinha uma árvore seca bem grande no alto de um morro que todo mundo da região conhecia. O povo mais velho sempre contava que antigamente os jagunços enforcavam a quem não pagava dívida naquela árvore. Diziam que até hoje se ouviam gritos lá, principalmente de madrugada. Eu sempre achei que era lenda, sabe? Coisa que o povo inventa para assustar criança. A árvore ficava bem isolada, uns 2 quilômetros da sede da fazenda. Ninguém ia muito por lá porque não tinha nada para fazer naquele lugar. Só tinha a árvore seca no meio de um terreno meio pedregoso. Mas às vezes, quando a gente estava trabalhando no pasto que ficava mais perto, dava para ver ela de longe. Era uma árvore bem grande mesmo, com os galhos todos retorcidos e sem uma folha sequer. O Raimundo, que era um peão mais velho que trabalhava na fazenda há muitos anos, sempre falava dessa história da forca. Dizia que quando ele era mais novo, às vezes ouvia uns gritos estranhos vindo da direção da árvore. Falava que era grito de desespero mesmo, como se alguém estivesse sendo enforcado. Mas ele nunca teve coragem de ir lá ver o que era. O pessoal mais novo sempre tirava sarro das histórias do Raimundo. Principalmente o Jadson, que era meio valentão e não acreditava em nada disso. Ele sempre falava que era tudo bobagem de gente ignorante, que não existia fantasma nem alma penada. Dizia que se tivesse alguma coisa lá, ele ia pessoalmente resolver o problema. Numa sexta-feira à tarde, a gente estava terminando o serviço quando o assunto da árvore voltou à tona. O Raimundo estava contando para uns peões novos sobre os gritos que ouvia de vez em quando. O Jadson riu e disse que aquilo era conversa de velho assustado. Falou que se alguém quisesse apostar, ele dormia uma noite inteira debaixo da árvore para provar que não tinha nada lá. Todo mundo riu, achando que ele estava só brincando. Mas o Jadson falou sério mesmo. Disse que se o Raimundo estava tão certo de que tinha assombração na árvore, que apostasse o salário do mês com ele. O Raimundo ficou meio sem graça e disse que não queria apostar nisso, que era coisa séria. Mas o Jadson insistiu, falando que era só o velho assumir que estava mentindo. Aí o patrão chegou e ouviu a conversa. Ele riu também e disse que, se o Jadson tivesse coragem mesmo, podia dormir lá numa noite de sábado. Falou que se ele conseguisse ficar a noite toda lá, ganhava uma gratificação no salário. O Jadson topou na hora, todo animado com a ideia de ganhar dinheiro extra. No sábado à noite, depois do jantar, o Jadson pegou uma rede, uma garrafa de cachaça e foi para a árvore. Ele estava rindo e brincando, dizendo que ia dormir melhor lá do que no quarto da fazenda. Falou que se aparecesse fantasma, ele conversava com ele sobre futebol. Todo mundo riu, mas o Raimundo ficou preocupado e disse que ele não devia fazer aquilo. A gente ficou na varanda da sede conversando até tarde, de vez em quando olhando na direção do morro, onde ficava a árvore. Dava para ver uma luzinha pequena lá, que devia ser a lanterna do Jadson. Lá pelas 10 horas a luz apagou e a gente achou que ele tinha dormido mesmo. Pela madrugada, lá pelas 3 da manhã, acordei com uns gritos estranhos. Era um som meio abafado, como se viesse de longe. Levantei e fui até a janela, mas não consegui ver nada no escuro. Pensei que fosse algum animal, mas os gritos continuaram por alguns minutos. Depois parou tudo e voltei a dormir. No domingo de manhã, quando o sol nasceu, o Jadson não apareceu para tomar café. A gente esperou até umas 8 horas, mas nada dele chegar. Aí o patrão mandou uns peões ir até lá para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram perto da árvore, viram o Jadson pendurado num dos galhos. O estranho é que não tinha corda nenhuma no pescoço dele. Ele estava pendurado como se alguma coisa invisível tivesse segurado ele lá. A língua estava toda roxa e inchada, os olhos esbugalhados. A rede dele estava no chão, junto com a garrafa de cachaça que nem tinha sido aberta. A polícia veio e fez a investigação, mas não conseguiu explicar como ele tinha subido na árvore e ficado pendurado daquele jeito. Não tinha marca de
Corda não tinha nada que explicasse como ele morreu. O médico disse que foi asfixia mesmo, mas não soube dizer o que causou. Depois que o Jadson morreu, ninguém mais quis falar sobre a árvore. O Raimundo ficou meio abalado e pediu as contas uns dias depois. Disse que não podia mais trabalhar num lugar onde essas coisas aconteciam. Eu mesmo mudei de emprego no mês seguinte, porque toda vez que olhava na direção do morro, lembrava do que aconteceu. Até hoje eu não entendo como o Jadson morreu daquele jeito. Parecia mesmo que alguma coisa tinha enforcado ele. Mas não, havia nada lá. E aqueles gritos que eu ouvi durante a madrugada, será que eram dele pedindo socorro? Essas perguntas não saem da minha cabeça até hoje. Sejam bem-vindos ao canal Noites Sobrenaturais. O Poço da Lamentação. Nossa, nem gosto de lembrar desse dia, mas preciso contar o que aconteceu comigo. Era uma daquelas manhãs escaldantes do Planalto Central, daquelas que o sol parece que vai cozinhar tudo. Moro num rancho bem afastado da vila, desses lugares que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é. Nesse dia, acordei como sempre faço para tratar dos porcos e fazer meu café. Tava tudo normal, do jeito que sempre foi nos últimos 20 anos que vivo sozinha aqui. Desde que fiquei viúva, minha casinha é simples, mas sempre dei conta de cuidar de tudo. O problema é que a gente estava passando por uma estiagem daquelas brabas. Nem me lembro de ter visto uma tão forte assim. E nesse dia, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Uma coisa que, até hoje, me dá arrepio só de pensar. Aqui no interior de Goiás, todo mundo conhece as histórias que os mais velhos contam, né? Aquelas de assombração do alma penada. A gente cresce ouvindo isso. Mas naquele dia eu entendi que nem tudo é só história não. Tudo começou quando fui pegar água no poço, como sempre fazia. Só que dessa vez tinha um cheiro tão forte, tão esquisito, que até me deu ânsia. Pensei comigo, deve ser por causa da seca. Mas aí, quando me aproximei mais, vi uma coisa que me deixou toda arrepiada. Sabe quando você sente aquele frio na barriga? Então, foi pior. Tinha uma coisa escura boiando na água, parecia muito com cabelo de gente. Na hora minhas pernas ficaram moles. Meu coração disparou e fiquei sem saber o que fazer. A única pessoa que podia me ajudar era meu vizinho, o seu Pedro, que mora numa casinha a uns 300 metros daqui. Sabe que eu até pensei em olhar melhor o que era aquilo, mas o medo foi mais forte. Mesmo tremendo, fui até a casa do seu Pedro. Ele mora aqui perto desde que me entendo por gente. É um senhor, já de idade, que conhece todo mundo da região. No caminho até lá, fiquei pensando em todas aquelas histórias que a minha avó contava, de coisas estranhas que aconteciam nos poços antigos. O sol estava tão forte que parecia que ia queimar minha pele. Mas mesmo assim, eu estava sentindo um frio esquisito por dentro. Quando cheguei na casa dele, expliquei o que tinha acontecido. Ele ficou meio desconfiado no começo, mas acabou vindo comigo para ver o que era aquilo. No caminho de volta, ele até tentou me acalmar, dizendo que devia ser só algum animal que tinha caído lá dentro. Quando a gente chegou no poço, o cheiro estava ainda pior. Meu vizinho trouxe uma corda mais comprida e um gancho que ele usa para pescar. A gente amarrou tudo direitinho e começou a tentar puxar aquela coisa escura que estava boiando. Foi aí que aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais assustada. Quando o gancho finalmente pegou o que estava lá dentro, a água começou a borbulhar, de um jeito estranho, mesmo não tendo vento nenhum. E o cheiro ficou tão forte que meu vizinho até precisou se afastar um pouco. Mas o pior foi quando a gente começou a puxar, junto com a água suja, veio um monte de cabelo, preto, comprido, todo embaraçado. Não era cabelo de animal, não dava pra ver que era cabelo de gente mesmo. E aí, depois que a gente puxou aquele monte de cabelo, meu vizinho ficou bem quieto, com uma cara estranha que nunca tinha visto antes. Ele, que sempre foi de falar muito, só balançou a cabeça e disse que era melhor eu não usar mais aquele poço, pelo menos por uns tempos. Quando perguntei o porquê, ele só falou que algumas coisas é melhor deixar quieto. Fiquei com aquilo na cabeça, mas resolvi não insistir. Acabei pegando uns baldes emprestados da água do poço dele,
só para passar aquele dia. O sol já estava começando a se pôr quando ele foi embora. E confesso que fiquei com um medo danado de ficar sozinha. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mesmo sem saber explicar o quê? Então, era assim que eu estava me sentindo. As galinhas também estavam diferentes. Todas quietinhas num canto do galinheiro, coisa que nunca acontecia nesse horário. Quando a noite chegou de vez, tranquei bem todas as portas e janelas, coisa que nem sempre fazia antes. Tentei assistir um pouco de televisão para distrair a cabeça, mas não conseguia parar de pensar naquele cabelo todo embaraçado que a gente tinha tirado do poço. Foi aí que comecei a ouvir um barulho esquisito vindo lá de fora. Nokumoko. Pensei que era só o vento. Mas aí fui percebendo que parecia mais um choro. Sabe? Um choro baixinho, como se fosse de uma mulher. E o som parecia que estava vindo justamente da direção do poço. Meu coração começou a bater tão forte que dava para ouvir. E minhas mãos começaram a suar frio. Mesmo morrendo de medo, fui até a janela da cozinha que dá de frente para o poço. E foi aí que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Lá, perto do pouco, tinha uma mulher parada, toda vestida de branco. O cabelo dela era preto, comprido, e estava todo molhado, pingando água. Mesmo de longe dava para ver que ela estava olhando direto para minha janela, como se soubesse que eu estava ali. Fiquei paralisada. Nem conseguia me mexer direito. A luz da lua batia nela de um jeito estranho. Parecia que ela não era bem sólida. Sabe? Era como se desse para ver através dela. E o choro continuava. Mas a boca dela não se mexia. Fiquei ali pregada no chão da cozinha, sem saber o que fazer. Acho que passei uns bons minutos assim, até que criei coragem para me mexer. Quando fui tentar acender a luz da área de fora, para ver melhor, ela simplesmente sumiu assim, num piscar de olhos. Mas o choro continuou por um bom tempo ainda. Na hora que o dia começou a clarear, saí correndo pro galinheiro para tratar das galinhas como sempre fazia. Mas quando cheguei lá, levei outro susto daqueles. Todas as minhas galinhas, todas mesmo, estavam caídas no chão, mortas, mas não tinha marca nenhuma nelas, nem sangue, nem nada machucado. Elas pareciam só secas, como se alguma coisa tivesse sugado toda a força delas. Fiquei tão nervosa que comecei a chorar ali mesmo. Foi nessa hora que meu vizinho chegou. Ele tinha escutado o choro durante a noite toda e veio ver se estava tudo bem. Quando viu as galinhas, ficou com aquela mesma cara séria do dia anterior. Ele só balançou a cabeça e disse que ia chamar umas pessoas que conheciam dessas coisas para dar uma olhada no poço. No fim daquele mesmo dia, meu vizinho voltou com duas senhoras que moravam do outro lado do vilarejo. Eram duas irmãs que todo mundo dizia que entendiam dessas coisas de espírito. Elas nem precisaram chegar muito perto do poço para começar a falar que tinha alguma coisa muito errada ali. Uma delas disse que há muito tempo atrás, antes mesmo de eu vir morar aqui, uma moça tinha sumido nessa região e nunca mais apareceu. A outra irmã ficou jogando uns galhos de arruda ao redor do poço e rezando umas orações que eu nunca tinha ouvido antes. O tempo todo, elas falavam que eu não podia mais usar aquela água, que o poço precisava ser fechado. Fiquei ali ouvindo tudo com meu coração cada vez mais apertado, lembrando daquela mulher que tinha visto na noite anterior. As duas irmãs fizeram uma reza forte e jogaram um monte de ervas dentro do poço, dizendo que isso ia acalmar o que quer que estivesse ali. Antes de ir embora, me deram um terço para pendurar perto da janela e falaram que eu não podia olhar para o poço depois que o sol se pusesse de jeito nenhum. Desde aquele dia, todo entardecer, eu fecho todas as janelas que dão para o lado do poço e rezo muito, pedindo proteção. Às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, ainda dá para ouvir aquele choro baixinho vindo lá de fora. Mas agora, eu nem tento mais olhar. Acabei cavando outro poço bem longe daquele, pro outro lado do terreno. O poço velho continua lá, fechado com tábuas bem grossas em cima. Mas mesmo assim, sempre que passo perto dele, sinto aquele mesmo frio na espinha que senti naquele dia.